A questão também, hoje, os donos de terras não tem mais tantas terras, já venderam suas terras. Hoje, os moradores de Paus Preto já têm muito pouca terra, a chuva é escassa aqui, tem muito pouca chuva, então eu acho que essa questão da mandioca, de plantar mandioca para fazer farinha, eu acho que ainda vai ser difícil de voltar. Se for escolher, tentar trazer de novo a tradição, vai ser muito difícil, porque tem todas essas questões. Crise climática e aí um monte de coisa para poder voltar. Os próprios trabalhadores que antigamente eram mais novos e trabalhavam, hoje já estão mais velhos. E seus filhos não querem ir para a roça. E aí tem muita evasão de jovens dentro da comunidade para o sul. Tem muitos jovens, filhos de pessoas aqui, que estão trabalhando em outro lugar, outro estado, porque não tem condições, não tem trabalho suficiente para os jovens trabalhar aqui. E tem muito isso. E aí as meninas falaram, se não me engano foi Cida, que falou uma coisa bem importante, a questão do preconceito com o pessoal do sítio. E aí vem mais o preconceito com as pessoas de cor. E aí a gente tem uma comunidade quilombola, tem muita gente, muita mulher preta, muito jovem preto. Então, quando se tem isso também, é muito mais difícil você arrumar emprego. Aí a gente tem uma taxa de analfabetismo um pouco alta, dos mais velhos. Aí as pessoas não conseguem, essas mulheres pegar arrumar um emprego. E aí quando se fala em mulher de cor, isso pode ser e aí eu tenho uma experiência de alguns lugares que eu faço. Esse convite a Brasília foi muito importante, porque eu cheguei nos ministérios, fui visitar o Ministério de Igualdade Racial, o Ministério da Saúde, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, e aí encontrei mulheres pretas assumindo cargos de superioridade dentro desses ministérios. E aí sim, foi assim, uma experiência, porque eu já viajei para alguns outros estados, só que eu não conseguia ver mulheres assim que me representassem dentro desses cargos de poder, né? Desses cargos maiores. E aí eu chego em Brasília, dentro do Ministério de Direitos Humanos, e quem me atende uma chefe de gabinete de um ministro, de um homem negro, mesmo sendo homem, mas é negro, e me representa. E chego dentro lá, e uma chefe de gabinete é uma mulher negra de cabelo trançado, cabelo crespo, que nem o meu, e me atende e aí faz essas demandas. Então, acho que é muito importante esses espaços pra gente, né? Principalmente mulheres. E aí, eu trago o BM, eu trago a bandeira da Rede de Mulheres de Comunidades Tradicionais, que teria uma ligação muito forte, seria uma ligação muito forte, né? E aí, dessas duas redes, a UBM e a Rede de Mulheres, para que interligasse. E aí, atravessassem essas dificuldades. A gente trabalha a questão da mulher negra e a UBM trabalha a questão das mulheres. Então, essas duas interligadas iam dar um poder tão grande a todas as mulheres que aí ia fazer uma revolução. Aí a porta ia ser aberta e não ia ser fechada, não ia fazer barulho. Né? Eu acho muito importante essas questões, a gente trazê-las, né? Porque a gente tem dentro da comunidade as experiências das nossas mais velhas, que não fizeram estudo, mas tiveram força de vontade para construir alguma coisa. E aí a gente também tem que ter a percepção de que os mais jovens não querem assumir esses cargos. Né? Eu não sei costurar e não tenho vontade. Então, e aí outros jovens como eu também não querem costurar, aprender o bordado para continuar ali naquele trabalho. Eles querem sair. E falam, justamente. Porque aqui não tem renda suficiente, não tem emprego. O que a gente faz dentro da prefeitura. Eu trabalho na prefeitura. Então, eu o carro-chefe do município. Então, o jovem que não consegue emprego na prefeitura, não tem emprego. Tem essas limitações, né? Se você tem uma faculdade também. Justamente. Só que aí também, volta atrás na questão que eu disse que a prefeitura não estava dando incentivo. Só que assim, hoje a gente quer algo mais fácil, a gente quer, vamos dizer assim, estar mais apresentável. Mas a gente mora numa comunidade rural. Ontem mesmo, a gente teve uma reunião aqui com o pessoal do IFAO, que vieram apresentar um projeto para a criação de mamão e maracujá. Aí, de antemão, o secretário de Agricultura já falou assim, que já estava pensando que quem pegasse esse projeto, eles iam comprar esses mamão e esse maracujá para implementar na merenda e no PAA do município. É renda, é uma fonte de renda para quem não, né? É um incentivo. Só que, assim, pela foto que eu vi, eu acho que tinha 6 pessoas. Só tinha 7 pessoas. Assim mesmo dessas 7, só vai ficar vendendo não tinha Só que eu acho que eu tô gravando, vai querer que não veio para a reunião. Aí, eu digo assim, às vezes a gente quer um cargo muito alto. Outro dia eu conversava com uma Madalena, assim, na prefeitura de Monteiro. Eu não vejo ninguém, assim, do Paus Preto com um cargo muito alto. É sempre mais baixo. Eu dizendo a Ana, não tem ninguém na secretaria, assim, num cargo mais. Ela disse, será que é preconceito? Eu disse na Madalena uma vez. Foi. Será que é preconceito que eles têm? Porque vê todo mundo, né? Mas daqui da comunidade tem pessoas capacitadas que têm estudo suficiente para ocupar esses cargos, mas não tem. Só que também a gente precisa, alguém vai precisar tomar um suco, alguém vai precisar comer uma mamão, e quem é que vai plantar? Quem mora na zona rural, porque na cidade ninguém vai plantar, que não tem nem espaço. E é uma fonte de renda também. Tem várias pessoas que começaram de baixo hoje, né? Está aí no agronegócio, vendendo a todo vapor, porque começou com um pedacinho de terra. Só que hoje a juventude quer algo mais fácil, quer trabalhar na sombra, na água fresca, né? E assim, fica esperando sempre pela prefeitura. Mas eles dão incentivo.
precário, mas não. Eu volto atrás no que eu disse, que a prefeitura não dava incentivo, mas assim, existem meios que eles vêm para a comunidade, já vieram também. Esse ano, logo no início do ano, o governo federal ia comprar merenda e o município também. E ano passado, o secretário de Agricultura tinha me falado que distanciar mais pessoas que produzam verdura, essas questões de hortaliças, para a gente vender, porque tanto vai pegar para o município, pelo governo federal, como pelo estadual, e o município também vai pegar. O município está indo buscar, eu não sei, esse ano, mas eles estavam comprando em pão de açúcar, porque no município não tinha. A gente ficou sem receber PAA esse ano porque no município não tem produtores. E a maior parte é cadastrada no projeto de comunidade, porque a maioria tem o CAF, não é isso? A maioria da comunidade toda de vocês tem CAF. Ou seja, poderia realmente estar aproveitando disso para produzir e vender. E não tá. Agora eu queria só saber uma coisa. Como é a questão da água? Porque para ter um plantio precisa da água. Como é o acesso à água dentro da comunidade? A água tem mais um pouco de dificuldade, porque só chega 3 dias na semana. Na verdade, 2. Segunda e terça. Só que aqui a grande maioria tem cisterna atrás de casa. Poucas pessoas não têm. Assim, às vezes a gente acha que é uma dificuldade a questão do incentivo ao jovem a trabalhar na lavoura. Mas o jovem hoje não quer mais trabalhar. Mas se o governo ele dá o incentivo, a condição dele ter um local onde ele planta e também dá a bomba para ele puxar água, ele consegue trabalhar melhor. Porque eu falo por experiência, porque meu pai tem um sítio e é muito ruim você ter que cuidar da roça. Tipo, você tem um trabalho de plantar, você tem um trabalho de cuidar e ainda tem que ter um trabalho de pegar água. E muitas vezes a água está numa distância muito grande. Então isso acaba esgotando. E aí o jovem vê o sacrifício que os pais tiveram para ter uma lavoura, para poder se manter, que é muito sacrificado e o retorno é muito pouco. Então assim, fica desestimulado. Mas se tiver um estímulo, se ele sabe que tem ali o espaço para trabalhar, tem água para ele plantar, é muito mais fácil de convencer esse jovem a trabalhar, entendeu? Porque às vezes a gente acha que ele é simplesmente porque não quer, mas é porque a gente vê tanto os pais, os avós trabalhando e não tendo nenhum retorno que fica desestimulado. Então quer ir para outro lugar para tentar a sorte com outra realidade. Não significa que isso não venha a funcionar se tiver um incentivo adequado e a comunidade trabalhar de acordo para que esses jovens comecem a ter uma fonte de renda. E eles possam saber que eles podem ir dali adiante. Não necessariamente trabalhar na lavoura, mas trabalhar com a logística de como esse alimento vai chegar em outros locais, trabalhar com a questão da publicidade, de como divulgar esses alimentos numa rede. Então eles vão ter outros afazeres. Quando eles enxergam que esse meio, eles podem muito mais do que ficar limitado ao sol quente, o plantio da terra, eles realmente passam a ter um amor por isso. O problema é que não chega dessa forma. Como disse a Dai, o que chega muito na nossa juventude hoje é o trabalho que os meus pais tiveram, que eu não quero passar pelas mesmas dificuldades. Porque eu não sou bem remunerado, como diz vocês, era atravessador que vinha e comprava tudo. Então, quer dizer, você trabalhava na labuta o tempo inteiro para ter uma remuneração mínima, entendeu? E não digna. E hoje, com os projetos do governo e incentivo à agricultura familiar, a gente tem como desenvolver muito esse lado e trazer essa juventude junto através da organização e que eles também estudem, Madá, se formem em outras coisas, que não seja só um técnico agrícola, que deveria ser também técnico agrícola, um técnico de agrimensura para saber como fazer as medidas corretas, onde trabalhar, que tem esses cursos da nossa Universidade Federal, como trazer isso para o interior, como fazer uma conversa e interiorizar alguns cursos, talvez EAD, porque às vezes a gente fala assim, não quer educação EAD, à distância, mas quando a gente vê a realidade de algumas comunidades, a gente vê que talvez a educação EAD seja importante e que a gente possa ter um período presencial algumas vezes, mas que isso seja proposta de construção, que a gente leve essas propostas de construção, porque eu vejo que muitos dos jovens também mal terminam o ensino médio ou nem terminam porque não vê o propósito de fazer uma universidade. E como que eu vou sair daqui para fazer uma universidade a 100 quilômetros da minha casa? Poxa, então eu me mudo para lá e vou viver lá. E aí sai das condições e para de desenvolver os seus trabalhos. E nisso a nossa área rural acaba sendo mantida hoje para uma comunidade mais idosa do que para uma comunidade mais nova e mais jovem. Quem trabalha com agro e é novo é filho de fazendeiro. Os outros não. Mas a agricultura familiar é o que coloca comida na mesa da maioria das famílias do nosso país. Porque o que é feito no agro vai para fora. Eles não vendem aqui dentro. Então, quem mantém o nosso país com comida, com tudo, é a agricultura familiar. E é nisso que a gente tem que incentivar, mas para isso a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, é importante essa visão do que realmente tem e não tem, mas é importante as nossas lutas, para que volte, para que tenha, e para que isso faça parte da comunidade. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso e não vender as nossas terras e ir embora. Pois é. Então, a questão de plantar maracujá, é uma ideia boa, o projeto é bom, só que uma mesma como eu, não tem onde plantar. Minha casa não tem quintal, é bem pressado, bem pequenininho. E também tem a questão da água, não tem um reservatório. Chega água só 3 dias na semana, tem dias que na minha casa nem chega, a água chega fraca, lá não chega. E tem essa questão toda. O projeto às vezes é bom, mas não tem como você entrar nele, que tem como levar adiante. Só que a maioria das casas, os quintais são casas. A minha não tem jeito nenhum, eu não acho que Você pode não entrar numa não, mas você entrou no começo do governo federal, recentemente. não, eu vou dizer assim, é bom também. Pra quem tem aonde plantar. Agora tem uma questão ainda, assim, que eu ainda vejo que eu costumo colocar de novo, na união da comunidade. Quem não tem o espaço para plantar, não vai conseguir desenvolver um plantio. Mas aonde você pode entrar desenvolvendo algum trabalho para poder auxiliar? Entendeu? Porque a comunidade é isso. Vai ter aqueles que plantam, os que colhem, mas vai ter quem vai ajudar na negociação, ajudar na embalagem, ajudar em como fazer para poder levar aquele... Entendeu? Então, assim, não é só quem tem o espaço. Foi o que eu falei, que se a juventude precisa pensar no adiante, nós que não temos o espaço também precisamos pensar aonde colaborar para que eu também tenha um retorno.
peraí, eu não tenho espaço para plantar. Mas no projeto, o que a gente vai fazer? A gente vai plantar, vai colher, vai vender, a gente também vai embalar alguma quantidade, a gente vai colocar um anúnciozinho na internet, a gente vai fazer doce do que sobrar, porque tem muita coisa que se perde, vai fazer polpa e congelar e de repente vender as polpas. O que a gente vai fazer? Então, assim, quem não tem o espaço pode surgir com uma inovação de algo e trabalhar em conjunto para que a gente aproveite tudo. E a gente aproveitando tudo, a comunidade lucra muito mais, porque todos vão ter oportunidade, mesmo quem não tem o espaço. Eu até prefiro fazer uma oficina com o pessoal que estava. Vamos fazer uma oficina com seus espaços, não de rancho. Ótimo, excelente. E eu acho que na próxima reunião mais 10 deveriam participar, viu? Se essa só vieram 7, vamos ver se na próxima vem mais, pra gente dar as ideias também. Entendeu? Pois é, 5. Então na próxima nós temos 20 aqui. Vamos vir pelo menos 10, 15 e vamos ver o que a gente faz. Cobrando deles, já que eles querem investir, eles querem ajudar, querem investir. O que a gente vai fazer? Beleza, vocês vão ajudar e vão investir. E a gente quer ter outros meios de produção. A gente vai produzir isso, mas o que sobrar também a gente quer que as outras mulheres ajudem a produzir outras coisas e vocês colaborem. Então vamos ver o que a gente faz aqui numa junção para nos profissionalizar e nos ajudar com isso. Pronto. Então é uma coisa que a gente pode trabalhar em conjunto. Entendeu? E tá tendo um apoio. Eles estão chegando, eles estão buscando. Então isso é importante. E eu tenho certeza que nós que somos mães, eu tenho filhos de 20 anos, eu tenho certeza que vocês também aqui, alguns têm filhos adolescentes, e a gente sabe dessa dificuldade. Mas quando ele vê o dinheirinho entrando, eu tenho certeza que todos querem uma beira. Todos querem uma beira. Meus filhos adolescentes, quando eu boto pra fazer alguma coisa que vai ter um lucro, rapaz, eles ficam doidos. Entendeu? Então quando eles veem que o dinheirinho tá entrando, que eles têm como contribuir também, eles vão fazer parte e cria gosto. Quando a gente faz parte, a gente cria gosto. Então, assim, né, acho que pelo relato de vocês, acho que uma proposta que a gente pode elaborar aqui é ampliar o incentivo, né, ao trabalho, né, das comunidades tradicionais. Então, ampliar acesso a incentivo financeiro para poderem elaborar os seus projetos, né, seus trabalhos aqui nas comunidades. Vocês estão de acordo com essa proposta? E outra proposta seria ampliar o acesso às estradas, né, ou seja, asfaltar, porque muitas vezes, tipo, a questão de poder ir para um laboratório, até para o laboratório chegar aqui para colher o exame, eu falo como experiência da área da saúde, o movimentário do carro com sangue pode alterar na hora da análise. Então, assim, tendo a pista adequada para esse transporte, fica mais fácil ter mais pistas, né, melhorar o acesso aqui, né, ampliar o acesso para as comunidades. Né? E aí, a outra é eleger Madalena para representar e levar essas propostas lá no dia da Conferência Nacional. Vocês concordam? Diga aí todas. Sim. Concordo, né? Então, aprovada, a Madalena vai representar vocês. A gente vai construir essas propostas e também enviar juntamente com o nome dela. Certo? E aí, assim que estiver pronto, a gente traz para